Poucos alertam que a vida após os 80 anos pode trazer uma série de surpresas inesperadas. Mesmo aqueles que sempre se destacaram pela força de espírito e invejável independência, por vezes, se veem completamente despreparados para essas metamorfoses. Esta narrativa abordará 5 realidades duras, mas pouco conhecidas, que inevitavelmente confrontam quase todos que ultrapassam a marca dos 80. Não se trata de mudanças físicas banais ou indicadores médicos registrados em prontuários. Pelo contrário, são transformações muito mais profundas e sutis na forma como os outros começam a perceber a pessoa idosa, como sua própria percepção do tempo muda e como as memórias pessoais começam a revelar verdades antes despercebidas. Alguns desses fenômenos talvez já tenham sido sentidos intuitivamente, mas permaneceram não ditos. Outros podem causar surpresa genuína, mas todos compartilham uma característica comum: moldam uma experiência única de envelhecimento. A conscientização e aceitação dessas mudanças, por mais desafiadoras que pareçam, podem trazer paz interior, um novo propósito de vida e até mesmo revelar fontes de força antes desconhecidas. Há algo verdadeiramente inspirador em nomear os processos pelos quais se passa e perceber que não se está sozinho nessa jornada. A primeira dessas realidades é a inevitável redução do círculo social. Uma das mudanças mais precoces e discretas que ocorrem após os 80 anos é a notável diminuição do mundo social de uma pessoa. Embora chamadas telefônicas e visitas ocasionais ainda aconteçam, é inegável que sua frequência diminuiu significativamente. Mais importante, a qualidade dessas interações mudou. O que antes era percebido como um fluxo natural e contínuo de encontros e conversas amigáveis, agora pode parecer fragmentado, até frágil. As razões são diversas. Amigos se mudam, enfrentam doenças ou, infelizmente, falecem. Membros da família, por sua vez, estão absortos em suas próprias preocupações e responsabilidades. Assim, sem perceber, a pessoa começa a passar muito mais horas em silêncio do que em conversas animadas. Isso não é amargura, mas sim um reconhecimento honesto dos fatos. Após os 80, muitas pessoas preferem não falar sobre o quão difícil se torna manter os laços sociais anteriores. O número de convites diminui visivelmente, o intervalo entre as visitas aumenta, e mesmo que a pessoa nunca tenha buscado companhia constante, essa ausência começa a ser sentida de forma muito mais aguda do que o esperado. Não raro, idosos começam a se entregar mais às lembranças, e isso não é apenas nostalgia, mas uma forma de manter pessoas queridas em suas vidas, mesmo que apenas na memória. O riso compartilhado com amigos, os rituais cotidianos que eram dados como certos, agora parecem tesouros inestimáveis. Não há nada de errado nesses sentimentos. Não é um sinal de fraqueza ou solidão tradicional. É apenas uma adaptação sutil que quase todos enfrentam, mas para a qual ninguém se prepara. É por isso que a conexão emocional consigo mesmo, com a própria história, e com uma ou duas pessoas verdadeiramente próximas, adquire uma importância sem precedentes. Afinal, quando a multidão outrora numerosa se dispersa, a profundidade de apenas algumas conexões genuínas significa muito mais do que nunca. A segunda realidade diz respeito a como até os problemas de saúde mais insignificantes adquirem um caráter sério. O que frequentemente pega as pessoas de surpresa aos 80 anos é a transformação pela qual pequenos males deixam de ser pequenos. Um resfriado comum se arrasta por muito mais tempo do que antes. Um hematoma pode não desaparecer por semanas. Um pequeno tropeço, que na juventude seria esquecido antes do almoço, agora pode resultar em semanas de repouso, sessões de fisioterapia ou até mesmo cirurgia. Não se trata apenas de uma desaceleração geral das funções do corpo. A questão é que a capacidade de recuperação do corpo se torna significativamente menos previsível. A margem de erro diminui drasticamente. Algo tão simples como esquecer de beber água suficiente ou pular uma refeição pode desestabilizar todo o sistema. A pessoa ainda pode se sentir forte, e em muitos aspectos, realmente é. No entanto, sua resiliência não funciona mais de forma imperceptível e automática, como na juventude. O que antes acontecia naturalmente, agora exige atenção cuidadosa, carinho e uma abordagem consciente. E sobre essa mudança radical, as pessoas frequentemente preferem não falar. Amigos, familiares, até mesmo o médico podem minimizar sua importância ou atribuir tudo à idade. Mas a própria pessoa percebe perfeitamente a diferença. Ela sente todo o peso de cada processo de recuperação. Vê como seu nível de energia cai significativamente. O problema aqui não é apenas físico, mas profundamente mental. Com isso, vem um sentimento de frustração. Surge a sensação de que o próprio corpo não é mais o aliado que costumava ser. E se a pessoa sempre se orgulhou de sua força,
atividade ou independência, essa mudança pode ser percebida como uma verdadeira traição. No entanto, a verdade é, essa conscientização é, na verdade, uma fonte de força. Quando a pessoa começa a ouvir atentamente as reações do seu corpo, ela adquire a capacidade de se adaptar. Pode desacelerar sem desistir. Aprende a ouvir suas verdadeiras necessidades. Mais descanso, água suficiente, mais perdão para consigo mesma. Esta fase da vida não é para provar nada. É sobre proteger cuidadosamente a força que ainda resta, sem a tomar como garantida. Às vezes, o mais forte a fazer é permitir-se curar completa e plenamente. A terceira realidade é a perda sutil de visibilidade na sociedade. Uma das mudanças mais perturbadoras que vem com os 80 anos é a facilidade com que os outros começam a ignorar a pessoa idosa. Isso não acontece por crueldade, mas sim por uma mudança cultural quase imperceptível, sobre a qual ninguém fala abertamente. Quando uma pessoa idosa entra em uma sala, a atmosfera não muda mais como antes. Quando ela começa a falar, as pessoas às vezes a interrompem, não por malícia, mas porque erroneamente presumem que ela já terminou seu pensamento. A pessoa pode se pegar repetindo a mesma coisa, esperando mais tempo para ser notada, ou simplesmente se sentindo invisível em um grupo, mesmo entre a própria família. Essa experiência vai além de ser simplesmente ignorado. É uma erosão sutil, mas palpável, da presença em um mundo que se move a uma velocidade incrível e está mais do que nunca focado na juventude. E para isso, poucos estão preparados. Pode surgir a sensação de que o mundo vê a idade da pessoa antes de vê-la. Como se suas histórias, seus pensamentos, sua sabedoria fossem de alguma forma desvalorizados, embora na realidade contenham mais verdade do que nunca. A pessoa viveu uma vida, experimentou perdas, conheceu o amor. E ainda assim, há momentos em que sua presença parece abafada, mal perceptível. Essa realidade pode evocar um espectro de emoções, tristeza, decepção, até mesmo uma dor silenciosa. Mas há também uma enorme força em aceitar essa mudança como ela é. Não é um reflexo do valor pessoal da pessoa, mas sim um indicador de uma cultura que se esquece de ouvir seus mais velhos. A pessoa idosa não é invisível. O mundo nem sempre pode notá-la primeiro, mas sua voz ainda tem peso. E aqueles que dedicam tempo para realmente vê-la, para ouvir suas histórias, seu humor, suas memórias, esses são os que realmente importam. Eles ouvem, mesmo que leve um pouco mais de tempo para sintonizar. Portanto, não recue. Não permita que o silêncio defina sua essência. Compartilhe o que você viu, o que você viveu. Seja aquela força silenciosa, mas poderosa, que lembra as pessoas como a dignidade, a profundidade e a resiliência realmente se parecem. Você pode nem sempre ser o mais barulhento na sala, mas é o mais experiente, e isso carrega muito mais poder do que a maioria percebe. A quarta realidade é a redução da vida cotidiana. Um dos aspectos mais desafiadores do envelhecimento após os 80 anos não reside apenas nas mudanças que ocorrem dentro do corpo. É também o que desaparece sutilmente do mundo exterior. O espaço pessoal de uma pessoa, antes repleto de atividades, rostos e lugares familiares, começa a parecer significativamente menor. Isso não acontece instantaneamente, mas gradualmente, em partes. A pessoa pode perceber que sai de casa com menos frequência, e não porque não queira, mas porque os lugares habituais parecem mais distantes, o caminho até eles mais difícil ou simplesmente mais cansativo. Amigos que antes visitavam com frequência se mudam, adoecem ou, infelizmente, falecem. Visinnhosmudum. Restaurantes favoritos fecham. O mundo de uma pessoa não desmorona da noite para o dia. Ele se contrai suavemente, mas de forma constante. Com isso, vem um peso emocional palpável. A solidão, a princípio, pode ser sentida como um ruído de fundo, apenas um pouco de silêncio extra aqui e ali, mas com o tempo, torna-se cada vez mais opressora. Mesmo para as almas mais independentes, há algo desorientador em observar o que antes era familiar desaparecer lentamente de vista. E, no entanto, há algo poderoso na capacidade de nomear esse sentimento, de reconhecer que o que se está vivenciando não é fraqueza, mas um luto profundo. É a tristeza natural de capítulos importantes da vida que se encerram. Isso não significa que a pessoa desistiu. Significa que ela se importava. Mas aqui está a verdade. Mesmo quando o velho mundo se contrai, um novo ainda pode se expandir. Essa expansão pode não se manifestar em viagens longas ou eventos grandiosos. Pode vir da profundidade de uma nova conversa, de uma amizade com alguém mais jovem, de compartilhar suas histórias como nunca antes. O mundo não precisa ser vasto para ser significativo.
Ele só precisa estar vivo. Portanto, vale a pena ligar para aquele amigo, mesmo que esteja longe. Juntar-se a um clube do livro, mesmo que seja online. Fazer uma curta caminhada, mesmo que seja apenas ao redor do quarteirão. O mundo de uma pessoa pode parecer diferente, mas está longe de ter terminado. Ele está evoluindo, e ainda há espaço, muito espaço para alegria, riso e conexão. A quinta realidade é a imprevisibilidade do próprio corpo. Após atingir os 80 anos, o corpo de uma pessoa começa a enviar sinais bastante contraditórios, e muitas vezes no pior momento possível. Em um dia, ela pode acordar com a mente clara, sentindo-se firme no chão, forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio do mundo. No dia seguinte, ela se sente mais lenta, seus pensamentos estão nublados, não entende por que os joelhos se recusam a obedecer, ou porque as mãos não conseguem segurar a xícara de café com a mesma firmeza de antes. O que torna isso tão frustrante não é apenas o desconforto físico. Essa sensação é percebida como uma verdadeira traição por parte do próprio organismo. A pessoa viveu neste corpo a vida toda, confiando nele, mas agora ele constantemente muda as regras do jogo, sem dar avisos ou explicações. Pode-se planejar uma caminhada matinal, mas de repente sentir uma onda de cansaço inesperado. Pode-se inclinar para amarrar um cadarço e, para sua surpresa, descobrir que levantar leva significativamente mais tempo do que antes. Ou, talvez, a pessoa seja pega de surpresa por uma tontura, uma rigidez inexplicável ou um estranho formigamento que desaparece tão rapidamente quanto surgiu. E, no entanto, eis o que ninguém diz em voz alta: essa imprevisibilidade mina não apenas a mobilidade física, mas também a confiança interna. De repente, a pessoa começa a pensar duas vezes antes de sair de casa. Não porque não possa, mas porque não tem certeza das capacidades do seu corpo naquele momento. Essa incerteza pode causar uma sensação de insignificância, fragilidade, até mesmo indecisão em situações onde antes a pessoa se sentia totalmente no controle. E isso é absolutamente compreensível. Mas se existe uma verdade capaz de ajudar nessa situação, é esta: o corpo pode não ser mais consistente em suas reações, mas a reação da própria pessoa a ele pode ser flexível. A flexibilidade se torna a nova força. A adaptabilidade se transforma em um escudo confiável. A pessoa aprende a se preparar para possíveis mudanças, a respeitar seu próprio ritmo, a ser indulgente consigo mesma sem desistir. Ela começa a se ouvir com um pouco mais de atenção, a descansar quando necessário, a fazer alongamentos, a conversar com o médico não apenas quando algo dá errado, mas também para entender como se manter um passo à frente. Porque o conhecimento, mesmo diante da imprevisibilidade, proporciona uma sensação de força. Assim, embora o corpo talvez não seja tão confiável quanto antes, a própria pessoa, com toda sua consciência e experiência acumulada, ainda controla muito. Em conclusão, acabamos de examinar detalhadamente 5 realidades duras que frequentemente se manifestam após os 80 anos. Cada uma delas é surpreendente à sua maneira, e cada uma é capaz de mudar sutil, mas radicalmente, a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Desde o gradual enfraquecimento de relacionamentos outrora próximos até a imprevisibilidade física que se insinua quando menos esperamos, essas mudanças podem nos pegar de surpresa. Mas aqui está a verdade: reconhecer essas transformações não é resignar-se a um declínio inevitável. Significa que a pessoa entra em sua vida com os olhos bem abertos, para vivê-la de forma mais plena, sábia e livre. Em última análise, envelhecer não significa perder valor. Significa ganhar profundidade. E, ao enfrentar essas verdades juntos, fortalecemos não apenas a nós mesmos, mas uns aos outros. Agradecemos por estar conosco hoje. Ficaremos sinceramente felizes em ouvir sua opinião. Compartilhe o que você aprendeu e como planeja aplicar isso em sua própria vida. Seus pensamentos são extremamente importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários serve como uma poderosa fonte de motivação e apoio. Se você achou esta informação útil, lembre-se de que o apoio a materiais como este nos ajuda a continuar criando conteúdo que informa e inspira.